Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. E Deus tocou no meu coração de trazer uma palavra para você. E toda palavra que Deus tem colocado assim no meu coração, eu acredito que para muitos pastores também, porque a gente procura fazer uma leitura do que está acontecendo à nossa volta e procurar nas Escrituras algo que nos traga esperança ou que nos traga sentido em relação a tudo aquilo que nós estamos vivendo, temos vivido, né? O Brasil tem passado assim por uma situação política assim muito controversa, muito polarizada entre direita e esquerda e inclusive com posicionamentos bem definidos. Bom, não vou entrar nos detalhes, mas todas essas coisas me fez refletir numa situação que o povo de Israel viveu. Eles viveram por 430 anos sob uma ditadura faraônica de 430 anos. E Deus um dia então se lembrou desse povo e mandou Moisés ir até lá, no faraó. Presumo que você já conheça a história, mas mesmo que você já conheça, talvez eu traga algo para você que vai fazer você entender um pouco o que está acontecendo e talvez vá gerar esperança no seu coração, que o propósito desse vídeo, dessa reflexão é esse, né? Gerar esperança no seu coração, porque muitas vezes a gente olha o noticiário, olha as coisas acontecendo, vê as coisas, os valores invertindo, né? As pessoas trocando o certo pelo errado, tendo o certo como errado e o errado como certo, as pessoas atropelando os ditames das escrituras, tá? Com propósitos ideológicos, enfim, e a gente fica muitas vezes se perguntando: Deus, até quando o Senhor permitirá isso? Mas Deus, ele tem toda a história da humanidade na palma da sua mão, é claro. Tem coisas que Deus não interfere, mas ele já sabe tudo o que vai acontecer. E a gente já conhecendo a história bíblica, e a gente passa a conhecer também, conhecendo a Bíblia, né, nós passamos a conhecer também o final da história. Mas aqui estamos praticamente no começo da história da redenção, né? E, bom, Deus, ele chama Moisés do deserto e ele diz para Moisés: Moisés, volta lá para o Egito, porque Moisés já morou lá, né? Então volta lá para o Egito e tira o meu povo de lá. Moisés, a princípio, relutou porque ele não se achava a melhor pessoa para estar diante do faraó, a pessoa mais qualificada para isso, né? Então ele se esquivou, falou: não, Deus, eu não levo jeito para isso, não. Eu sou pesado de língua e não levo jeito para... Manda outro. E aí Deus, então, ele falou: não, Moisés, é você mesmo. E provou para Moisés que Deus estaria com ele. E então Moisés foi até Faraó e chegando lá, resumindo a história, os israelitas, quando viram a Moisés e tudo que Moisés falou ali a respeito de Deus, né? Olha, Deus veio libertar vocês, Deus está olhando para vocês, Deus está atento a tudo que o faraó está fazendo, né, a vocês e tudo. Então, o povo se alegrou. Moisés aguçou a esperança daquele povo. Moisés seria o tipo de um estadista que trouxe algo que o povo não conhecia, né? Haja vistas que foram 430 anos, então mais de 10 gerações, mais ou menos, que o povo vivia naquela opressão. Muitos deles sequer conheciam a liberdade, mas conheciam a história de Abraão, né? E conheciam muito sobre Deus, só que agora eles estavam diante de uma cultura, né, 430 anos debaixo de uma cultura completamente alheia à cultura deles, do povo deles, sendo escravizados, sendo discriminados, sendo, como é que se diz, humilhados, e aquele povo clamando diuturnamente pela libertação, e de repente Moisés ele entra como uma resposta para a libertação daquele povo, que já estava cansado de sofrer nas mãos de um ditador chamado Faraó, né? Esse era o título, né? Eu não me lembro como era o nome do Faraó nessa época, mas enfim. E aqui diz o capítulo, no livro de Êxodo, capítulo 5, Moisés então ele vai se encontrar com o Faraó, né? Então, capítulo 5 do livro de Êxodo diz o seguinte: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e não venha sobre nós com pestilência ou com espada. E ele não venha, né, sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas.
E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas, ou seja, o seu trabalho, né? Vocês estão dispersando o povo, vocês estão gerando falsas esperanças no povo. Na verdade, era essa a ideia de Faraó. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo, os oficiais, né, ali do povo, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer os tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre eles, para que os se ocupem nele e não confiem nas palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai palhas de onde achardes, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai a obra e a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazeis assim a teus servos? Palha não se dá aos teus servos, e nos dizem: fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém teu povo é que tem culpa. Mas ele disse: vós estáis ansiosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai palha porém não se vos dará, contudo dareis a mesma conta de tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia a dia. Encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei Faraó para falar em teu nome, ele maltrata esse povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Olha só, amados, estava começando aqui uma guerra espiritual e é sobre isso que eu quero estar tratando com você. Tudo que está acontecendo no Brasil e em alguns países que nós conhecemos, a troca de governos, não quero entrar muito aprofundadamente no mérito da questão, mas você deve me entender. Mudança de governo, né? Sai um governo de direita, entra um governo de esquerda com valores completamente diferentes e distantes das escrituras, e nós estamos vivendo tempos parecidos com os tempos ali de Faraó, na ocasião em que Moisés queria libertar o seu povo da tirania, da ditadura em que Faraó oprimia, o povo de Israel. Né? E é interessante que quando Moisés vai lá falar para Faraó, ao invés de negar ou de conceder, não, ele piorou a situação dos judeus, dos hebreus, né? E tanto piorou que houve um clamor ali dos hebreus, mas Faraó endureceu o coração e disse: não, vocês vão dar a mesma conta do trabalho. Isso me fez lembrar também, amados, que tudo visa um propósito. E aquele povo estava prestes a ser libertado, mas não seria de mão beijada, não seria num estalar de dedos, mas eles teriam que confiar no Senhor e também entender que quem os estava libertando dali era Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que eles ainda tinham conhecimento deles, alguns uma vasta ideia, né? Porque 430 anos sob a tirania do Egito, então pode ter feito apagar muitas memórias a respeito da história, né, do povo hebreu, mas de repente Moisés vem e traz à memória que esse povo, que os hebreus, tem um Deus que está acima de todos os deuses do Egito e é esse Deus que vai tirá-los dali. Só que o povo se viu em aperto porque Faraó mandou que se aumentasse o trabalho ali dos hebreus, né? Ele prejudicou o trabalho, ele dificultou a logística do trabalho, mas queria a mesma quantidade, a mesma produção
de antigamente, o que seria praticamente difícil. E assim, eles eram açoitados, eles eram humilhados, e então, com isso, Faraó colocou aquele povo contra Moisés. Olha só, se não estamos vivendo situação parecida, né? Colocou o povo contra Moisés, ou seja, o tirano fez com que o povo odiasse aquele que os veio libertar, né? Porque o serviço se agravou. E aí eu fiquei pensando, fiquei imaginando, eu li já esse texto várias vezes, e cada vez que a gente lê, claro, tem um ensinamento oportuno para aquele momento, né? Que coisa interessante a palavra de Deus. E a gente vai ver aqui, eu não vou contar toda a história, mas vou resumi-la para a gente entender onde eu quero chegar. Que Moisés precisou mostrar para Faraó quem era o Deus que ele representava, e Faraó entrou então numa queda de braço com Moisés. E nós vemos aqui as famosas 10 pragas do Egito, né, os 10 juízos de Deus sobre o Egito, para deixar provado, sem nenhuma sombra de dúvida, que não foi pela gentileza de Faraó, não foi pela compreensão de Faraó, porque Faraó amava o povo judeu, por isso os libertou. Não. Faraó teve que libertar o povo porque o Egito estava sendo destruído. Faraó teve que libertar o povo porque o anjo do Senhor exerceu juízo sobre todos os deuses do Egito, incluindo o próprio Faraó, porque naquela época o próprio Faraó era considerado uma divindade. Aliás, Faraó acho que era o mais poderoso de todas as divindades que havia lá, porque era Faraó quem matava ou deixava viver. Então a mão do povo estava nas mãos de Faraó. E foi por isso que o anjo do Senhor, no último dia da estada dos hebreus ali no Egito, o anjo do Senhor então visitou também o palácio de Faraó, o quarto onde o filho do Faraó dormia. E quando amanheceu o dia, o filho de Faraó estava morto. E aí então Faraó teve que reconhecer que o Deus de Moisés era mais poderoso. É claro que em outras pragas que antecederam essa, Faraó ele mudava de ideia e depois voltava ao que era antes e ficou aquela queda de braço, né? Tal. E até que Deus então fala para Moisés em relação à última praga, ele diz assim: olha Moisés, essa vai ser a última praga que eu venho enviar sobre o Egito, e nessa praga ele vai expulsar vocês. E eles vão apressar que vocês saiam. Então, cajado na mão, sandália nos pés, porque vocês sairão às pressas. E aí foi se estabelecido, então, nessa ocasião, a Páscoa do Senhor, porque nesta noite, não vou entrar nos detalhes também, né, de que eles teriam que matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais das portas, para que quando o anjo passasse pela terra do Egito, na casa onde ele vira o sangue, onde ele visse o sangue, então ele não mataria o primogênito naquela casa. Então os filhos de Israel fizeram isso, e isso se tornou então um memorial que até hoje, inclusive a igreja evangélica celebra, né, mas se reportando agora à morte de Cristo, que tem uma conexão, tem uma ligação com esse episódio ali de Moisés, né? Do sangue do cordeiro, macho de 1 ano, sem defeito, né? E Moisés, então, ele é orientado por Deus, e ele orienta também todo os judeus ali, os hebreus, a matarem um cordeiro, e naquela noite eles deveriam passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e assar aquele cordeiro, comer aquele cordeiro e se preparar para sair às pressas do Egito. Então, como eu falei, se estabelece a Páscoa naquele dia, né? Aquele dia seria então o principal dia do ano dos hebreus, então tem toda uma, como é que se diz, uma construção teológica que nos reporta depois a Jesus Cristo, né, a respeito do qual o próprio João Batista fala bem mais tarde: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é claro que a gente entende que a morte do Cordeiro ali no arraial dos judeus, poupando os filhos de Israel, e através da morte desse Cordeiro, então, o anjo livraria da morte os primogênitos das famílias ali dos hebreus, e no dia seguinte eles seriam libertos do Egito, porque na casa em que havia
um sacrifício feito, então aquele povo, aquela família ia ser liberta da tirania de Faraó, da tirania do Egito. E hoje não é nós podemos fazer um paralelo, né, a respeito disso, que, olha, na casa em que houver cristãos, na casa em que houver pessoas lavadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro, então o Senhor vai dar o livramento, o Senhor vai suprir, o Senhor vai prover, o Senhor não deixará faltar nada na casa daquele que confia no Senhor. Você confia no Senhor? Você crê que Jesus morreu pelos teus pecados? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo a declaração do próprio João Batista. Mas olha só, amados, quando os hebreus estavam lá, eles acharam que não tinha jeito, eles odiaram eles odiaram Moisés a princípio, achando que não ia dar certo, né, a coisa, o tiro saiu pela culatra. Falou: Moisés, olha, você tentou, mas falhou e agora a situação ficou pior. Isso me faz lembrar da nossa situação atual, né, no Brasil. Meu Deus. Mas olha só, amado, como nós podemos entender, ver que as Escrituras têm respostas para nós sobre todo o período, todo o tempo que nós estamos passando. E para essa palavra, Deus nos tem consolo. Porque Deus, Ele não nos deixou orfanados aqui nessa terra. Eu não sei qual o plano, o propósito, o que vai acontecer amanhã politicamente com os nossos governantes, com os nossos senadores, com os nossos legisladores. Eu só sei de uma coisa: Deus está no controle de tudo. E se você é filho de Deus, se você pertence à família de Deus, se você pertence ao povo de Deus, então, olha, descansa no Senhor e espera nele. É o que eu decidi fazer. E não ouça notícias derrotistas, notícias ou pessoas que falam: olha, não tem mais jeito, é assim mesmo, tal, a injustiça vai... Não, querido, tem jeito sim, porque o Brasil é um país predominantemente cristão. E há muitas pessoas, há um exército de patriotas brasileiros, guerreiros de Deus, que estão orando, que estão clamando, que estão jejuando, e nós precisamos nos unir a esses milhões de guerreiros pelo Brasil afora e fazer um coro com eles. Senhor, livra a nossa nação do poder do inimigo. Senhor, sara esta nação. E olha, concluindo aqui a história do povo de Israel, eles saíram cantando, né? Cântico de Miriam. Eu não sei cantar o Cântico de Miriam, mas diz que a palavra que Miriam pegou um tamborim ali e saiu à frente. Quando o povo finalmente foi liberto do Egito, no capítulo 13 agora, versículo 17, diz assim: e aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Olha só, de repente o povo pode achar que no Egito era melhor. E a gente vai ver que quando o povo está lá no deserto indo para a terra de Canaã, o povo começou a sentir saudade das cebolas do Egito, dos alhos silvestres, dos melões, da vida que eles levavam no Egito. Eles se esqueceram de que eles eram escravos lá. E no coração deles, muitos voltaram para o Egito em seus corações. E muitos morreram no deserto porque não conseguiram ver a terra prometida, não conseguiram crer. Mas olha só, continuando aqui. Então Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia esse estritamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. José, ele foi há mais de 400 e tantos anos atrás, foi morar no Egito, ele levou também todos os seus irmãos, o seu pai, na terra do Egito, na época que havia fome no Egito, e José salvou o Egito da fome, né? E é uma outra história interessante também, qualquer dia eu te conto. E aí, então, o povo ficou no Egito e cresceu, prosperou no Egito, só que aí entrou faraós que não conheceram José, que nada sabiam a respeito de José, e começou a oprimir o povo de Israel. E agora, 430 anos depois, o povo sai, pela mão forte do Deus Todo-Poderoso. Versículo 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do Senhor a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite.
Então, durante toda a travessia do povo de Israel no deserto, ou até a inauguração do tabernáculo, nunca se retirou de dia a coluna de a nuvem, né, do Senhor, fazendo aquela sombra gostosa, né, do povo, e de noite um fogo, uma coluna de fogo que seguia e iluminava o povo. Então, amados, Deus cuidou desse povo durante todo o trajeto no deserto. A condição do povo era apenas confiar. Confia. E hoje, nós estamos continuando uma caminhada, talvez a nossa não seja tão maçante quanto o povo de Israel no deserto, né? Mas não deixa de gerar certas expectativas negativas na gente, né? Sabendo que as coisas estão acontecendo de modo contrário à palavra de Deus, contrários àquilo que a gente queria que acontecesse, mas tem uma coisa que a gente precisa estar sempre atentos, estar sempre convictos. Deus é quem escreve a história. E ele já determinou um final feliz para todo aquele que nele crê. O povo de Israel entrou na terra de Canaã como guerreiros, como conquistadores. Eles saíram como escravos, atravessaram o deserto. Durante 40 anos foram treinados no deserto, para quando chegassem na terra de Canaã, eles não chegassem como escravos foragidos, mas como um exército de guerreiros conquistadores. Eles tiveram que conquistar a terra, mas para isso eles precisaram ser forjados na fornalha da aflição no deserto. Eu tenho um vídeo também nesse mesmo canal que está como tema, né, da Escola do Deserto. É interessante, depois você pesquisa lá, né? A Escola do Deserto. Ok? Eu quero encerrar com isso então. Que Deus te abençoe, continue confiando, continue buscando a face do Senhor. Ele tem tudo nas suas mãos. Nós não sabemos o porquê das coisas, mas de uma coisa nós temos certeza: Deus nos ama e Ele tem o melhor para nós, né? E Ele preparou também um lugar para nós, né? Lá no livro do Apocalipse, um livro que eu amo muito, que fala do destino, do julgamento de Deus e do nosso encontro com o Senhor nos ares, e fala também da nossa vida eterna, onde não haverá pranto, não haverá doenças, não haverá nada que nos faça gemer, né, como hoje nós vivemos nessa terra, né? Não receberemos notícias ruins. E eu creio que esse dia chegará. Temos que crer. Tá? Eu convido você, então, nessa caminhada, nessa jornada, ok? Vamos caminhar juntos, vamos, olha, espalhe aí esse vídeo, né, para que outras pessoas também possam ter essa mesma fé, esse mesmo encorajamento, e me ajuda aí a divulgar, difundir a palavra de Deus. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha, compartilhe, conto com você, beleza? Um abraço e fique, então, na dispensação do Senhor Jesus, porque é o melhor lugar onde a gente pode estar, é nele. Amém? Deus te abençoe.